Caríssimos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura da Santa Missa de hoje é uma perícope extraída de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhada misericórdia, de benignidade, humildade, modéstia e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se um tiver motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Acima de tudo, isso tende caridade, que é o vínculo da perfeição. Que triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também vós fostes chamados num só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda a sabedoria, instruí-vos e exortai-vos uns aos outros, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com a gratidão em vossos corações. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, seja tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, rendendo graças por Ele a Deus Pai. Evangelho de hoje, segundo São Lucas. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram, Jesus e seus pais, a Jerusalém, segundo o costume daquela festa. E acabados aqueles dias, ao voltarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais dessem por isso. Cuidando que ele vinha em companhia de outros, caminharam um dia inteiro e o procuravam entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém para o procurar. Aconteceu que depois de passados 3 dias, acharam-no no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam pasmavam de sua sabedoria e de suas respostas. Vendo-o, ficaram admirados e lhe disse sua mãe: Filho, por que fizestes assim conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me devo ocupar das coisas que são do meu pai? E eles não entenderam, entretanto, a palavra que lhes dissera. Então desceu com eles e veio para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe conservava todas essas palavras em seu coração. Entretanto, Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Meus amados irmãos, a Santa Igreja, nossa mãe, nossa educadora, nos apresenta mais uma celebração verdadeiramente altamente educadora, que é a festa da Sagrada Família. Ela tira um texto de São Paulo aos Colossenses, e é bem interessante que não é um texto que vem depois, em que São Paulo estabelece orientações específicas para pais, para filhos, para servos, etc. Não. Prefere a igreja colocar os princípios gerais, que são um modo de conduzir-se cada um daquele que, tendo fé, vive verdadeiramente a formosa catolicidade que o Senhor deixou para nós.
São Paulo começa recordando a responsabilidade que temos de termos sido eleitos de Deus, escolhidos por Deus. Tanto a escolha especial daqueles que são consagrados, como a escolha, que nem sei se pode chamar geral, daqueles que são chamados à fé verdadeira. E se é verdade que todo mundo é chamado para isso, é certo que há uma grande quantidade de pessoas não se dá, pelo menos, uma clareza total desse conhecimento ou a correspondência para entrar nesse rebanho de Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Por isso, São Paulo adverte que estejamos atentos para a nossa responsabilidade de escolhidos, de chamados. Não é uma coisa pequena, e não é porque nós somos melhores do que os outros, muito pelo contrário, muitas vezes somos até piores. Mas Deus nos chama. Recomendo então que na relação mútua, e aí cabe, no caso concreto, uma orientação para a vida de família, marido e mulher, filhos e todos aqueles que compõem a vida familiar, revestidos de entranhada misericórdia. Como São Paulo precisa chamar a atenção, porque nós somos tentados a sermos duros com o outro e conosco queremos misericórdia. Então é preciso ter misericórdia para com o outro. Benignidade, humildade, modéstia, paciência. Muitas vezes nós notamos em nós uma ira, porque fulano fez isso, que absurdo. Como se nós não fizéssemos igual ou talvez pior. Ainda há pouco tempo eu via uma história de uma pessoa que estava se queixando de outra por ter sido dura com ela. E essa pessoa era frequentemente dura com os outros. Quer dizer, não percebe na hora que é duro, percebe na hora que é tratado com dureza. É preciso haver um desarmamento. São Paulo vai falar a raiz qual é, que é a caridade. Um desarmamento interior para que a nossa relação possa ser uma relação que produza efeito. A vida de família, na família católica, como pede isso? Como pede isso? Não é? O marido tratar com benignidade a sua mulher. A mulher tratar com benignidade e respeito o seu marido. Mesmo os filhos, como tratá-los, porque nós devemos distinguir a firmeza da rudeza. A própria certeza católica nos obriga a agir com firmeza sem estarmos colaborando com o mal por covardia, por respeito humano, mas depende muito daquilo que é feito, pelo modo como é feito. Suportai uns aos outros e perdoai uns aos outros, se um tiver motivo de queixa contra o outro. Quanto a isso, eu lhes chamo a atenção de que as queixas que porventura nós temos do outro precisam ser olhadas de maneira mais honesta e humilde, porque muitas vezes as queixas não são legítimas, ou pelo menos não são tão pesadas nas suas razões quanto nos parece. Na verdade,
Uma vida católica adequada leva a gente a não se queixar de ninguém. Não é fácil. E eu acho que já existe a regra prática melhor para isso. Aqui. A gente, para não se queixar do outro com a língua, precisa deixar de se queixar do outro dentro. Começa, como o nosso Senhor diz, tudo que é de bom e de mal não vem de fora para o homem, mas vem de dentro do coração humano, no bem ou no mal. Pode haver realmente uma queixa justa, mas dificilmente a queixa é totalmente justa. Porque quando há uma divergência entre os dois, pelo menos quase sempre, há culpa de um lado e de outro, ainda que por acaso a culpa seja mais de um do que do outro. Por isso é necessário que, numa vida católica verdadeira, cuidadosa, nós procuremos examinar, primeiro de tudo, a nossa responsabilidade naquela desordem, naquela desarrumação de relações que se estabeleceu. São Paulo então nos dirige para o principal. Acima de tudo, tende a caridade. O que é a caridade, meus irmãos? A caridade, como nós sabemos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus supremamente. E, em certo sentido, podemos dizer que é amar a Deus só. Porque toda manifestação de amor que eu tenho que ter para com o próximo, por exemplo, deve ser uma consequência do meu amor a Deus. Assim um católico verdadeiro vive. Assim os santos viviam, os nossos modelos. Lembre-se daquele episódio da vida de Santa Maria Gorete, quase morta, toda atravessada de facadas, no dia seguinte da maldade daquele pobre homem. O irmão se aproxima dela e ela, já quase sem voz, preocupada com a alma do irmão, pergunta: você perdoa Alexandre? O irmão se espanta de um pedido da irmã, perdoar um monstro daquele que tinha feito aquilo com sua irmã. Mas ela está morrendo. Como é que ele vai dizer que não? Ele então se vira pelo avesso e diz: perdoo, minha irmã, por amor de você eu perdoo. Mas a irmã, mestra em sabedoria como todo santo, redargui: por amor de mim, não, por amor de Deus. Eis a chave de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Acima de tudo tende a caridade, que é o vínculo da perfeição. Exatamente. Porque todas essas virtudes que foram lembradas por São Paulo aqui, a benignidade, a mansidão, etc, etc, são meios. A caridade não é o meio, a caridade é o fim. Eu devo chegar ao amor perfeito a Deus. E nesse amor perfeito a Deus, eu não posso suportar que meu irmão corra perigo de se perder. Então eu devo ser um servidor dele para que ele vá até Deus. Toda vez então que eu pratico, por exemplo, a prudência, eu pratico em certa medida. Por quê? Porque a prudência é o meio de eu chegar até a levar Deus a ele e a mim mais profundamente. E todo o meio comporta a medida.
Mas o fim não. O fim não. O fim deve ser buscado totalmente. Totalmente. Que triunfe, e por isso São Paulo diz, é o vínculo da perfeição. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, então eu farei tudo o melhor possível. É o que dizia Santo Agostinho: ama et fac vis. Ame e faça o que você quiser. Porque quem estiver preso no amor de Deus, nada fará contra os seus mandamentos, etc. Daí Jesus dizer àquele homem que lhe perguntou o que era preciso a vida eterna: amar a Deus. E por amor de Deus, amar o próximo. E diz Jesus: aí está resumida toda a lei e os profetas. Tudo que há de necessário para se aprender está resumido aí. Que triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo. A paz. Que é a paz, meus irmãos? A paz é a tranquilidade na ordem, dizia Santo Agostinho. Quer dizer, quando eu componho tudo em ordem, então vem a paz. Se essa composição é de meu interior, de meu comportamento, então vem a mim a paz. Não tudo mais aquilo diz que quando a gente quer saber se está crescendo em graça, existem certos sinais. E o primeiro sinal que São Tomás apresenta é a paz. Se você vai crescendo em paz, você está crescendo na graça. Por quê? Porque você está colocando a sua existência em ordem. E o que é a ordem? A ordem é a disposição das coisas segundo o seu próprio fim. Isso é para isso? Então tem que ficar assim. Isso é para aquilo? Tem que ficar assim. Todo o nosso ser, todo o nosso comportamento, tudo que fazemos ou deixamos de fazer, tem que estar justamente em função do fim. E qual é o fim? É no nosso catecismo, não é? Para que Deus criou o homem? Para conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e por este meio alcançar a vida eterna. Nascendo para o céu. E o horrível é não irmos para o céu, porque se não formos para o céu, iremos para o inferno. Não há escolha intermediária, uma coisa ou outra. Por isso, todo lucro, mas que me leve ao inferno é prejuízo. Todo prejuízo que me livre do inferno e me leve para o céu é lucro. Não é isto ou aquilo que é o importante, mas é realmente eu dar glória a Deus aqui na eternidade, eu alcançar a salvação e ver neste amor de Deus. Que triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados num só corpo, essa união de família que é a igreja, que é uma comunidade, por exemplo. Mas uma comunidade religiosa que vive sem paz, um em luta contra o outro. Deus do céu, Deus do céu. Não era uma comunidade religiosa, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Você vive na caridade, não é? O que é que diz a nossa regra do servir nossa comunidade? O verdadeiro monge é escravo de Nossa Senhora. E o escravo faz o que a dona manda. O que é que a dona manda esse escravo, você, monge, fazer? Ser escravo dos seus irmãos. Você verdadeiramente olhar cada um de seus irmãos como seus senhores para obedecer a sua Senhora Suprema, então você é um verdadeiro monge da família Beata Maria Virgem. Mas, em essência, isso é a catolicidade. Isso é a catolicidade. A maravilha da igreja verdadeira que Deus deixou no mundo no meio de tanta loucura de religiões diabólicas. Sede agradecidos. É interessante que os judeus nunca rezavam sem primeiro dar graças. O primeiro ato deles era agradecer. E eu acho que é por isso que a Santa Igreja chama a Santa Missa de Eucaristia. Não que seja somente agradecer,
mas é também uma ocasião de agradecer. E eu, quando me dirijo para Deus, para suplicar graças, para pedir perdão, eu primeiro reconheço quanto já recebi. Então agradeço, então peço. Agradeço e expio. Sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda a sabedoria. A sabedoria vem dessa união constante com o nosso Senhor, principalmente da vida de oração. Da vida de oração, que é a principal tarefa de nossa vida, não é? E quando a gente fala em oração, né, meus irmãos, todos sabem que a gente lembra logo do Santo Rosário, não é? Dos 3 terços da bem-aventurada Virgem, que nos foi dado por ela para nosso socorro e para nosso bem. Rezai, instruí-vos nos atos, nas palavras e louvando juntos a Deus. Tudo quanto fizerdes por palavra ou obra, seja em nome de Jesus Cristo. Nada sem Ele, não é? Porque Ele é a visibilidade do Deus invisível, colocado em sua misericórdia ao nosso alcance. O Evangelho nos conta uma viagem que Nossa Senhora fez com Jesus e com São José, o menino Jesus, que tinha 12 anos. De acordo com a lei dos judeus, quando o menino fazia 13 anos, ele religiosamente era adulto. Os judeus faziam obrigatoriamente 3 viagens a Jerusalém: na festa da Páscoa, na festa dos Tabernáculos e numa festa posterior, que eles dos Tabernáculos. Jesus tem 12 anos, está a ponto de se tornar, portanto, de maior, espiritualmente falando, como menino, e Nossa Senhora São José o leva. Eram multidões enormes. São José chega a calcular 3 milhões de pessoas em torno de Jerusalém. Pode-se imaginar que as estradas estavam apinhadas de gente de toda forma. Os orientais tinham todo um modo de viajar em blocos de família, blocos de conhecidos, e toda uma técnica própria de viagem. Jesus chega ao templo como homem, é a primeira vez que ele vê conscientemente o templo, vamos dizer assim, olhando como um homem naturalmente falando. Porque a gente não pode esquecer, quando fala em Jesus, que ele é Deus. E como Deus, ele tem toda a ciência divina. E ele sabe tudo. De maneira que mesmo ele, pequenino, indo levado por Nossa Senhora São José para ser apresentado no templo, quando foi tomado por Simeão e aclamado pela profetisa Ana, ele viu tudo. Mas viu tudo que ele já sabia. Mas, como a Escritura diz, o nosso crescia em idade de sabedoria diante de Deus e dos homens, mostra a nós que Nosso Senhor, desde menino, ele não quis fazer nada fora de ordem no comum do crescimento de uma pessoa. E assim, quando os pastores chegaram a Belém, na gruta, Nosso Senhor não disse: vocês guardem esta lembrança, vejam que eu, Messias, cheguei. Eles veem um pequenino, enroladinho em faixas, deitado num coxo, vagindo, fazendo ruídos de criança, ainda que esteja ali presente o Deus eterno, a segunda pessoa da Trinidade, a sabedoria eterna de Deus. E assim por diante. De modo que Jesus crescendo, não é como contam aqueles evangelhos falsos, apócrifos, a dizer que Jesus, brincando com os meninos, seus companheiros, brincando de fazer passarinho, e cada um faz os passarinhos, depois Jesus chegava e soprava, e os passarinhos de barro viravam passarinhos de verdade,
saiu voando, e os outros meninos sopravam e não conseguiam nada. Bobagem. O Senhor nunca fez isso. Evidentemente que ele nunca fez isso. Ele procedia como uma criança, junto com todas as outras crianças, de maneira natural, de maneira que ele ia apresentando externamente, pela palavra, os seus conhecimentos, o seu crescimento natural em todas essas coisas. Mas Jesus chegando ao templo, a impressão que a gente tem é que Nosso Senhor, na parte simplesmente humana, constata aquela maravilha que era feita para a glória de Deus e que vinha, através dos séculos, sendo local em que o homem lutava para alcançar o perdão de Deus, fazendo sacrifícios. Mas que sacrifícios ele fazia? Sacrifícios de carneiros, de bodes, de cabritos, de touros, eram esses sacrifícios. E que não tinham um touro, 1000 touros, 10.000 touros, não valem um homem. E assim, eram sacrifícios simbólicos, que não tinham a força perdoadora. Quem teria a força perdoadora era Jesus Cristo na cruz. Ele, homem Deus, que pagaria pelos seus irmãos homens, mas como Deus, pagando preço justo à Trindade Santíssima de nossos pecados, e assim alcançando por direito a nossa salvação. De modo que, ao chegar ali no templo, e era o tempo da Páscoa, não se pode imaginar, meus irmãos, que espetáculo era aquilo. Porque vinham famílias ou grupos de famílias com o seu animal para ser sacrificado pelo sacerdote, que tiravam as partes internas do animal e devolvia, e era levado para casa e se fazia o assado da Páscoa, celebração da Páscoa desde a saída do Egito. A quantidade de animais que era morta no altar de sacrifício era tão grande que durante um dia, aquele dia que começava a Páscoa de noite, a refeição era depois do sol posto, eram milhares de animais. Era um rio imenso de sangue. E aquele espetáculo espantoso de tanto sangue, Jesus contempla, um menino Jesus de 12 anos, contempla aquele sacrifício que era apenas um símbolo do sacrifício que ia se realizar quando ele fosse sangrado na cruz por nós. Um dia Nosso Senhor, já adulto, ele diz à vista dos apóstolos: eu tenho um cálice para beber. E que ânsia eu tenho de fazer isso. Era a cruz, era todo aquele espedaçamento de Jesus na sua paixão e morte em cruz por nós. Ali Jesus olha para isso, e ele tem ânsia de que chegue aquele dia em que ele fará isso para devolver a Deus a honra esbulhada pelo pecado do homem desde Adão e para dar alguma possibilidade de alcançar a salvação eterna, o céu, pela conversão e pela santificação, pela redução do pecado. Eu imagino que Jesus, como homem, tem naquele momento uma ânsia enorme de substituir, tirem tudo isso, estou aqui, me sacrifiquem, e basta. O mundo não precisará mais de nenhum animal morto em reparação, mais de nenhum. Jesus fica 3 dias sem usar Nossa Senhora a chave, que as caravanas eram uma multidão e era muito fácil de se perder as pessoas. E como era costume dos judeus, quando faziam essas viagens, eles tinham uma primeira etapa de 16 quilômetros que eles faziam primeiro e paravam. Antes o grupo acertava onde era, para então se compor a coisa, quem é daqui, quem é dali, para poder, inclusive dá tempo de quem esquecer uma coisa, chegar a tempo, etc. Era toda uma tática prática muito útil. E aí, nessa hora, passado, portanto, meio-dia, pelo menos, de viagem, é que eles descobrem que Nosso Senhor não está aí. E passam o resto do dia procurando, nasquelas caravanas outras, e não acham.
E no outro dia, talvez no começo da manhã, ainda procura um pouco, né? E volta para Jerusalém. E ao chegar lá, eles gastam esses dias todos sem achar Nosso Senhor. Onde estava ele? O tempo todo conversando com os doutores, não creio. Ele estava fazendo uma espécie de prévia da sua morte e sepultura por nós. Ele devia estar em união inteira como homem, com o Pai, a união com a Trindade, da qual ele era parte, uma intimidade misteriosa, que talvez no céu nós venhamos a saber um pouquinho das maravilhas desses 3 dias em que Nossa Senhora aflita procurando. E quando ela o encontra, ela vai para ele, me parece, como alguém que está preocupada de ter perdido Jesus. Mas quando ela se aproxima, a impressão que me dá é que ela muda de ideia. Não fomos nós que o perdemos. Foi ele que nos abandonou. Que será que nós fizemos para ele nos deixar? Daí ela não conter a angústia e pergunta: filho, por que fizeste assim conosco? E como ainda é a criança já no fim, na vida de família, delicadamente Nossa Senhora chama São José de pai, embora que não seja, mas é o responsável pela casa, o Santíssimo e puro São José. Teu pai e eu aflitos de procurarmos. E na hora que ela fala do Pai da terra, Jesus responde do Pai do céu. São 2 dimensões que se cruzam. Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo cuidar das coisas que são de meu Pai? Reparem bem, interessante, impressionante, como numa história toda de família, a vida consagrada a Deus dos padres e dos monges aparece muito mais forte aí com a resposta de Jesus. Como uma grandeza maior que Deus concede a certas almas e tudo deixar para se dar totalmente já aqui, não apenas no céu. É impressionante esse desnível e essa supremacia da consagração que Nosso Senhor apresenta aí. Como que admirado, mas não é porque se preocuparem. Mas aí que está, não é? Aí que está, como o amor dos parentes, muitas vezes, por melhores que sejam, é um amor da terra, é um amor planejando este mundo, ainda que muitas vezes não dispense nem queira que o céu não venha. Uma vida inteiramente sobrenatural, que é aquela para a qual nós somos chamados, todos nós, mas evidentemente os que são consagrados são chamados de maneira mais profunda, e como devem olhar isso, com que empenho, com que tremor, de não falhar nunca em sua consagração. Então, meus irmãos, tanta lição aqui, inclusive a lição de como é que uma família católica vive. Como é que uma família católica vive encaminhando seus filhos para Deus? Verdadeiramente, pai e mãe, encaminhai vossos filhos para Deus. Senão, como vos queixardes de o encontrar disperso, indiferente, frio e até adverso, sem querer saber de uma Santa Missa, de uma confissão, de uma oração de rosário, mas a vida vazia, oca, deste mundo que só leva ao pecado e nos tira a paz. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, a família em que o maior seria o menor, é o filho, em que o menor seria o maior, é o chefe da família. E é claro, Jesus primeiro, Nossa Senhora depois, e São José em terceiro lugar, não é? Numa orientação de nossas almas, de nunca perder a dimensão do celeste
por mais materiais que sejam as nossas necessidades.